Olá, meus amores! Bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje a gente vai fazer uma receita de empadão de frango que fica extremamente crocante. Essa receita é rápido, fácil para fazer. Eu sou a Carol, sou nutricionista em Londres. O valor nutricional dessa receita vai estar na descrição do vídeo. Se você quer aprender esse empadão, então vem comigo! A gente vai precisar aqui, olha, de frango desfiado, todos os ingredientes eu vou colocar na medida certa na descrição do vídeo. Esse frango desfiado eu já coloco louro, sal, coloco para cozinhar. E uma dica que eu dou para vocês que é muito boa, que funciona super bem para mim, eu coloco depois que está cozido, ele morno ainda, coloco nessas embalagens de vidro. Se você não tiver, pode ser uma de plástico também, mas eu prefiro a de vidro porque as de plástico tem bisfenol A, que é uma substância química orgânica quando está em contato com algum alimento quente. Então, preferir de vidro. Você pega essa embalagem aqui, ó, você chacoalha bem ela tampada, que ela já vai desfiar automaticamente. É bem rapidinho, eu acabei de fazer isso. A gente precisa de cebola, milho, azeitonas, tomates, ervilhas congeladas, salsinha. Todos os ingredientes, então, vai estar na descrição do vídeo. A gente vai esquentar a panela aqui, vou colocar um fio de azeite. Se você quiser pegar uma colher, você pode pegar uma colher, meia colherzinha de sopa, uma colher rasa de sopa já é o suficiente. Essa manteiga aqui. Eu gosto de misturar dois tipos de gordura, que fica mais gostoso. Pode colocar a cebola, ó. Colocar toda a cebola e deixar ela ficar um pouquinho moreninha. Ela já tá bem dourada aqui, olha, já tá douradinha. Assim que ela ficar um pouquinho transparente, você já pode colocar os outros ingredientes. Então aqui a gente vai colocar todo o frango, vou colocar o frango todo aqui. Esse frango também, se você quiser depois que você desfiou, picar um pouquinho com a faca, você pode também. Tá bom, mas eu gosto dele assim. Colocar o frango, você coloca todos os ingredientes aqui dentro. Colocar tudo. Eu separei aqui um pouquinho da água do cozimento do frango, porque aqui também está temperada. Você acabou descartando aí essa água do frango, não tem problema. Você pode colocar água normal, porque a gente quer que esse molho ele fica molhadinho, mas que não fica tão líquido, porque senão na hora que a gente for fazer a torta, ele pode vazar na torta. Então você quer que a gente fique cremoso, mas não tão líquido. Por isso que eu uso os tomates assim, ó. Agora eu vou baixar um pouco o fogo aqui. Olha, essa água do cozimento, um pouco. E o sal, né? A gente tem que provar, gente. Não vai esquecer de provar, que é importante, tá? Então eu vou colocar essa salsinha já aqui. Vou mostrar como que tá o recheio, ó. Já tá quase pronto aqui, ele tá bem vermelhinho. Nosso recheio de frango já está pronto. Agora eu vou colocar ele, armazenar numa vasilha de vidro, vou colocar na geladeira, vou deixar ele esfriar para depois fazer a massa e montar o nosso empadão de frango. Agora nós vamos fazer a massa do nosso empadão e você vai ver como que essa massa ela fica super crocante, gente. Ela fica muito boa por esse segredinho que eu vou falar para vocês aqui. Eu deixei meu recheio de ontem para hoje, mas você não precisa deixar na geladeira esse tempo todo. É só deixar um pouco o recheio esfriar e aí você já pode fazer o seu empadão. Não deixar ele tão quente. Aqui a gente vai precisar de uma forma, eu estou usando uma forma de fundo removível, mas se você não tiver uma forma de fundo removível, pode ser aqueles pirex, aquelas vasilhas de vidro para ir ao forno, tudo bem. Ou qualquer outra vasilha ou assadeira que você tenha que dá para ir para o forno. Então, eu vou usar aqui metade dos ingredientes da manteiga e metade de banha de porco. Por que eu vou fazer essa mistura de banha de porco com manteiga? Porque a manteiga traz esse sabor, deixa a massa mais saborosa e a banha de porco vai deixar ele um pouquinho mais, a massa mais quebradiça. Se você não sabe como que chama a banha de porco aqui no Reino Unido, chama lard. Então você encontra em qualquer supermercado, fica do lado da manteiga. Carol, mas eu tenho um colesterol alto, então não precisa usar manteiga e nem a banha de porco, você pode substituir, junta essa quantidade aqui, e você vai substituir por margarina. Hoje existem várias margarinas com excelentes opções aí no supermercado, então você pode usar a margarina. Farinha de trigo, 3 xícaras de farinha de trigo. Eu estou usando a xícara, essa medida padrão aqui, mais nivelado. Então você vai usar 3 xícaras nivelado, não vai ser aquela xícara de vó, que é assim, é uma montanha, não, tem que ser tudo nivelado. Eu estou usando o processador, então nossa massa eu vou fazer no processador, então o que eu faço primeiro? Eu vou colocar a minha farinha de trigo, vou usar o processador, mas se você não tiver processador, não tem problema, você pode fazer ela na mão. Mas como eu tenho processador, acaba facilitando para mim.
Se por acaso você for fazer na mão essa massa, prefira pegar a manteiga e a banha de porco mais em cubinhos, cortar elas em cubinhos. Eu estou usando aqui, elas estão geladas. É importante que elas estejam geladas, gente. Por quê? Porque ela deixa a massa mais crocante. Se ela não estiver gelada, você pode, se você for fazer na mão, por exemplo, você pode colocar ela na geladeira um pouquinho, uns 10 minutinhos e tirar. Então aqui eu coloquei uma xícara de farinha e vou colocar a minha quantidade de banha de porco e a manteiga aqui, tá? Tá gelada. E aí outro detalhe, preferi usar a manteiga também sem sal, porque a manteiga sem sal, ela é uma manteiga mais nova, então é melhor você usar uma manteiga sem sal do que com sal. Tá? Então aqui. Vou colocar, que ela ficou uma farofinha, eu já bati um pouco, ela fica um pouco uma farofa, não tá 100% boa ainda, eu tô usando aqui uma pitada de sal. Todos os ingredientes vão estar aqui na descrição do vídeo. Coloco aqui uma pitadinha de sal, os ovos, então tô usando 2 ovos aqui, vai ajudar a bater. Pode colocar tudo junto? Pode colocar tudo junto. Eu prefiro fazendo assim, tá? Tem um outro pedaço, a outra quantidade de farinha de trigo, eu vou colocar daqui a pouco. Então eu vou bater um pouquinho, porque essa manteiga já vai misturando aqui com a farinha, e aí vai ficando mais fácil, ó. Agora a gente vai colocar o restante da farinha. A gente quer que essa massa, ela fica como uma farofinha. Se por acaso a gente vê que essa, olha, escapou um pedacinho aqui, tá faltando um pouquinho de, se ela ficou muito dura, a gente pode colocar um pouquinho de água, mas aí você vai sentindo, na hora que eu for abrir essa massa aqui, vocês vão ver como que ela fica. Vamos ver agora, a gente vai pegar essa massa, ó, ela tá bem quebradiça, e assim ela tá numa consistência boa. Como eu tô trabalhando com a manteiga e a banha de porco, elas estão mais geladas, então ela fica mais quebradiça, que é do jeito que a gente quer que fique. Você pode depois colocar um pouquinho de água, eu acho que eu vou precisar colocar um pouquinho de água aqui, vou colocar ela na bancada. A bancada já tá limpa, então, ou eu vou colocar ela aqui numa outra vasilha. Vou tirar aqui, ó, pra ver se a consistência já tá ficando boa. Se você for fazer toda essa massa na mão, pode ser que ela comece a derreter, como eu falei pra vocês, tá? Então, assim, se a manteiga estiver gelada, a massa fica mais crocante. Claro, você pode usar na temperatura ambiente, mas ela fica mais crocante assim. Pronto, eu passei agora essa massa para uma vasilha, mas você não precisa passar por uma vasilha, tá? Você pode colocar direto na bancada. Eu ia colocar na bancada, mas eu quero sentir se ela tá boa já o suficiente ou se ela vai precisar de um pouco de água. Aqui eu vou colocar uma luva, você não precisa colocar luva se você não quiser colocar luva. Como eu tô com a unha comprida, eu não quero que fique entrando, pode pegar bactérias na massa também, sujeira, então eu prefiro colocar a luva. Mas se tiver com a unha curta, não tem problema nenhum, tá? Eu vou amassar aqui. Essa massa a gente quer que ela fique assim, ó. Ela tá quase boa, ó, ela tá quebradiça. Vou mexer um pouco com a mão ela. Como eu usei a manteiga gelada, ela fica assim mesmo, tá? E se a gente ver que ela vai precisar de um pouquinho de, ela não pode ficar tão quebradiça, mas também, ó, eu acho que ela precisa de um pouquinho de água. Ela tá quase no ponto. Aqui, ó. Tá assim, é assim que a gente quer que ela fique, um pouquinho mais juntinha, tá? Então aqui eu tenho 2 colheres de água, mas eu vou colocar pouquinho, eu vou colocar só 1 colher de água primeiro, porque senão a massa pode sair do ponto, tá? Pode passar do ponto, então a gente vai sentindo aqui se ela já tá boa, essa quantidade de água, ó, já tá juntando bem. Então, na verdade agora eu já vou passar aqui pra bancada. Ok. Vai juntando ela bem aqui, assim já vai dar pra trabalhar com ela. Depois um pouquinho mais de água, só um pouquinho, mas vai sentindo aí a tua massa, ela não pode passar, tá, gente? Então aqui é uma, eu não cheguei a colocar as 2 colheres de sopa de água, porque devagarzinho, você vai pôr ela aqui, ó, e você vai abrindo a massa. Alternativamente, o que você pode fazer também, que na hora que você vai tirar aqui, ó, pode ser que ela grude na bancada. Então você pode fazer o quê? Você pode pôr um plástico filme, se você quiser, aqui embaixo, para você abrir com mais facilidade a sua massa, ó. Aqui, vou abrindo a massa aqui, porque eu gosto de um pouco ela aqui, ó, tá bem bonita, ela tá bem cremosa. Vamos ver se ela não vai quebrar. Eu tirando ela daqui. Pode ser que quebre um pouco, ó. Já quebrou um pouquinho. Não tem problema, tá? Mas assim, eu já deixei ela um pouco mais fina aqui. Aí eu vou colocar no fundo da minha assadeira. E você pode vir aqui e moldando com o dedo também. Então, se você não quiser colocar com rolo, você não precisa. Você vai empurrando ela aqui dentro, ó. E ela vai chegando
Só que, claro, se você quiser deixar a massa mais fininha, que é como eu gosto de ter muito recheio dentro e menos massa. Né? Eu gosto que tem só a massa, só para segurar mesmo o recheio. A massa ficou desse jeito, tá toda coberta, tá toda feita aqui, tá ótimo. Agora eu vou colocar esse recheio, que eu deixei aí curtindo de ontem pra hoje, e vou rechear toda a minha torta. Você pode colocar fazer de outro recheio também, se você quiser fazer de recheio de palmito. Recheio de palmito, se você colocar o palmito aqui também no frango, se você gostar, por acaso, ele é bem baixo em calorias, então rende mais esse recheio, fica ainda mais magrinho, tá? Vou colocar todo esse meu recheio aqui, acho que eu nem vou usar todo esse recheio, vamos ver. Tinha mais um pouco de recheio também, então rende bastante, vai render aproximadamente aqui quase uma torta e meia, eu acho. O frango tá bem que essa minha forma é bem alta, então talvez vai tudo, vamos ver. Ó. E não vai sobrar para minhas empadas pequenininhas, não. Ó, aqui já tem o suficiente. Vamos usar tudo aqui. Tá. Usei praticamente tudo, gente. Ok. Mas acabou não sendo todo aquele frango que eu fiz, porque meu marido acabou comendo um pouco do frango também. Então, aqui vai mais ou menos uns 850 gramas nesse empadão. Mas olha só, olha o tanto de recheio que tem aqui, tem muito recheio. Agora eu vou abrir essa outra massa aqui e vou mostrar pra vocês como que eu faço pra fechar. Pronto, eu já abri minha massa aqui com rolo, igual eu fiz da outra. Mas aí com um jeitinho, você vai aqui com bastante cuidado, tirando essa massa. Ela até deu uma quebradinha aqui, ó, mas não tem problema. Ah, deu uma quebradinha, você vem com o dedo, você arruma ela. Pode ser que ela não vai ficar perfeita, né? Mas depois você consegue arrumar. Porque essa massa, ela é bem... a gente consegue moldar ela bem, ó. Já tem saído aqui, depois a gente arruma. Aí você vem com cuidado e vai descolando da pedra ou da sua bancada aí. Mas você pode fazer no plástico filme, que fica mais fácil para sair. Tá? Aí você só pega o plástico filme, depois você vira aqui e aí retira, fica mais fácil. Ó. Quase saindo tudo. Ok, vamos ver se vai dar aqui para tampar. Deu. Ó, perfeito. Tá? Então, tampei aqui minha massa. Aí, aqui na lateral, como você tem essa parte do metal, você pode fazer numa forma de silicone também. A forma de silicone você não consegue moldar tanto. Então, para você tirar essas sobras aqui da massa, fica um pouquinho mais complicado. Eu já fiz na forma de silicone, eu não gostei. Tá? Porque ela dá mais trabalho para fazer. Olha, a gente vai tirando toda essa sobra da lateral. E essa sobra de massa, você pode guardar na geladeira se você tiver outro recheio. Você pode fazer um recheio de camarão, por exemplo. Depois eu vou fazer um recheio diferente dessa torta. Olha só, isso aqui a gente vai utilizar. Isso aqui não é... A gente não desperdiça comida. Quem me conhece sabe que eu não gosto de desperdício de comida. Então a gente guarda pra gente fazer outra torta. Então aqui, ó, você vai deixar ela bem bonitinha aqui. Bem coladinha com a outra. Na verdade, meus amores, se você conseguir, até quando você for moldar essa massa na lateral, deixar um pouquinho para cima, fica até mais fácil para ela ficar mais unida, né, com a tampa. Aqui eu vou deixar. Se você quiser agora você pegar, eu deixei aqui uma gema de ovo, misturei um pouquinho de água, que eu vou passar por cima. Então aquele buraquinho que abriu aqui, ó, na hora que eu tava fazendo, você vem, você arruma um pouquinho, a massa tá pronta, o empadão tá pronto, tá, gente? Você pode fazer um design bonitinho, por exemplo, com essa massa que sobrou. Eu não gosto de fazer design, porque daí é mais massa que você acaba usando aqui em cima, tá? Então eu prefiro deixar assim, já tá bom. Ah, eu quero fazer um coraçãozinho. Dá pra fazer um coração, deixar ela bonita, mas só desse jeito pra mim já tá ótimo. Tá? Aí você vai pincelar uma gema de ovo aqui com um pouquinho de água para ficar mais fácil para você pincelar essa torta e vai colocar no forno para assar no forno de 180 graus aquecido. Já vou colocar ela para assar e já volto para mostrar o resultado para vocês. Prontinho, meus amores, a torta já está pronta, ela ficou 45 minutos no forno a 180 graus. Então você veja como que tá a sua torta aí no forno, porque pode depender de forno para forno, tá? Ela tá quente aqui ainda. Para desenformar esse empadão, essa torta, com fundo removível, você vai pegar, não pode pegar uma xícara grossa, não pega um copo fino porque vai quebrar. Tem que ser uma xícara grossa. Eu estou usando esse coador que foi feito por uma amiga minha, artesanalmente, olha só. Então ele é perfeito para eu poder desenformar essa torta. Ele é grosso, olha que lindo que ele é. Se vocês quiserem saber quem fez, eu passo o nome dela para vocês aqui embaixo, só escrever na descrição do vídeo. Então tá, então vamos ver se ela já tá boa, tá? Então aqui, você pode tanto pegar uma faquinha primeiro e soltar nas laterais. Eu posso fazer isso agora para facilitar a gente, ou uma espátula, por exemplo, mas como eu tenho espátula só de madeira, ela não entra aqui. Então você pega aqui, quando ela tá quente, né?
Eu acho que ela já está super solta a minha massa, tá? Porque ela vai soltar. Eu vou tentar fazer sem nada. Então aqui, ó, ela tá quente, por isso que eu tô com uma luva. Eu vou descer devagarzinho. Ver se eu consigo aqui. Se quiser, se você quiser deixar esfriar primeiro, você pode deixar esfriar também essa massa para depois você desenformar, tá? Eu já vou fazer assim, olha, devagarzinho. Olha aqui como ela tá linda, já tá super sequinha. Ups, devagar. Olha aí. Tcharam! Olha como que essa torta ficou maravilhosa aqui por dentro, então ela ficou mais molhadinha, porque o meu recheio ele ficou mais molhadinho, mas se você não quiser que ele fique tão molhadinho assim, então você faz com menos molho de tomate. Olha quanto recheio que ficou a torta. Se você olhar aqui, tem mais recheio, então a proporção da massa, apesar da gente ter usado gorduras, você vê que a proporção da massa ela fica muito fininha para a quantidade de recheio. Então aqui é uma fatia média. Então essa torta ela vai render aproximadamente 10 fatias médias, que você pode fazer com acompanhamento de uma salada, por exemplo, ou vegetais. Serve tanto como almoço, como um jantar ou um lanche da tarde, quando você quer diversificar aquela comida, o frango de todo dia. Essa é uma excelente opção e vale muito a pena vocês fazerem, porque ela é muito recheio mesmo. Muito bom.